Olá, este é o tópico especial de Ciência Política. Eu sou o professor Rodrigo Gustavo Gonzalez e essa é a nossa oitava aula. Hoje vamos continuar falando de índices de qualidade da democracia. Hoje vamos discutir dois índices concretos, aqueles construídos pela Freedom House e pelo Polity Project. A Freedom House é uma instituição que foi fundada em 1941. Tem entre as suas fundadoras Eleanor Roosevelt, primeira-dama dos Estados Unidos à época, entre outras personalidades, e teve, digamos, como objetivo uma mobilização da população americana em relação à defesa da democracia e, num certo sentido, apoiar uma política do governo de Franklin Delano Roosevelt no sentido de mobilização dos aliados contra o eixo para a entrada na Segunda Guerra Mundial. Ela até hoje é financiada principalmente pelo governo dos Estados Unidos. Para o que nos interessa, a produção da Freedom House, que é ampla e atua em diversos campos de political advocacy, é o chamado projeto Freedom in the World, que teve início em 1972 e desenvolve uma coleta de dados anual. Ele foi responsabilidade durante muitos anos de Raymond Gestel e tem uma base de dados que leva do período de 1972 até 2020. Hoje, nos últimos relatórios, ele cobre um número de 210 países e territórios, ou seja, inclui praticamente todos os países do mundo e alguns territórios que não são totalmente independentes. Esse banco de dados, esse relatório Freedom in the World, é constituído a partir de um painel de especialistas que basicamente são ligados à Freedom House e aos Estados Unidos, embora haja pessoas de outros países, que respondem um questionário. Este questionário tem como resultado esse relatório anual e relatórios regionais sobre a situação dos países. Como é constituído este relatório e essa coleta? O relatório Freedom in the World, basicamente, mais do que uma avaliação da democracia em si, ele tem duas dimensões: a dimensão de liberdades civis e de direitos políticos. Para liberdades civis, há 10 questões que geram 40 pontos no total, e para direitos políticos são uma quantidade de 15 questões que levam até 60 pontos. Para cada uma das questões, o analista dá uma pontuação de 0 a 4 pontos. Como vamos ver depois, isso vai gerar uma escala de consideração dos países de 1 a 7, em que 1 é a melhor condição, ou seja, quanto melhor a nota, maior o nível de liberdade ou maior o nível de apoio aos direitos políticos, e 7 a pior nota. Essas notas depois são transformadas num status de cada país, que é chamado de livre, parcialmente livre ou não livre, em que o livre seria, digamos, num certo sentido, o equivalente a uma democracia liberal, o parcialmente livre a uma situação híbrida e o não livre a um regime autoritário. Com as notas, digamos, de 1 a 2,5 como livre, 3 a 5 parcialmente livre e 5,5 a 7 como não livre, a partir da média dos dois quesitos, a nota de liberdades civis e de direitos políticos. Nesse quadro, nós vemos como são agregados esses dados, ou seja, a pontuação a cada um daqueles questionários vai gerar uma nota, um ranqueamento do país a partir das respostas. Esse ranqueamento dará, digamos, essa nota para direitos políticos e para liberdades civis, e a média entre essas duas notas gera um score final que atribuirá a cada país essa noção de livre, parcialmente livre ou não livre. Aqui nós temos o mais recente mapa de distribuição dessa avaliação, em que, como podemos ver, os dois continentes em que majoritariamente
os países se encontram na situação de livres são as Américas e a Europa. Praticamente a Ásia e boa parte da África são dominados por países que são enquadrados como não livres, sendo que a África ainda é dividida com um número razoável de países como parcialmente livre. Se nós levarmos em conta o número de países, aqueles considerados livres são a maioria no sentido relativo, porque são o maior número de países, mas são minorias se somados àqueles que são considerados parcialmente livres ou não livres. Significa, nesse sentido, que, por essa avaliação, a democracia não é o regime predominante no mundo hoje. Há uma série de críticas à forma como o índice é construído, principalmente essa questão da existência de um painel de especialistas que não é totalmente objetivo. Isso pode gerar, em alguns casos, algum tipo de, digamos, distorção na avaliação. Tomemos aqui o caso do Brasil em diferentes períodos. Durante o governo Médici, a nota do Brasil era de 4 pontos para direitos políticos e 4 pontos para direitos civis, considerado assim parcialmente livre. Vejamos que essa mesma nota, parecida, ou essa condição, ainda era encontrada na época do governo Figueiredo. Por exemplo, entre 80 e 82, a nota de direitos políticos permanecia em 4 e a nota de direitos civis aumentava para 3. No final do governo Figueiredo, entre 83 e 84, já se considerava que o Brasil teria uma nota 3 para direitos políticos e uma nota 3 para direitos civis, ou seja, parcialmente livre, mas já se aproximando de uma nota que poderia enquadrá-lo como livre, o que, de alguma forma, incluiria uma avaliação de melhoria das condições do regime. Mas a surpresa é quando nós olhamos, por exemplo, as notas para o governo Itamar Franco, entre 93 e 94, em que a nota para direitos políticos é a mesma dada ao governo Figueiredo e a nota para direitos civis é a mesma dada ao governo Médici. Ou seja, ainda pior que a nota dada ao governo de Figueiredo. Isso volta a se repetir entre 97 e 99 na avaliação do governo de Fernando Henrique Cardoso, quando a nota para direitos políticos é 3 e a nota para direitos civis é 4. É muito difícil de justificar que um regime, por mais que tenha havido um processo de abertura, como o governo de Figueiredo, que foi um militar, dirigente escolhido entre os militares ainda durante o período ditatorial, que pudesse ter notas, ainda que no seu final, melhores que a de um governo democraticamente eleito como o de Fernando Henrique Cardoso. Então, esse é um dos indicativos que essa forma de construção do índice pode criar algum tipo de distorção. Não por acaso, digamos, aqueles países considerados, num certo sentido, em alguns momentos, adversários ou não alinhados com a política externa norte-americana, frequentemente têm notas piores, pensemos em Cuba, em Venezuela, em Bolívia, que outros países que têm uma maior proximidade. Por exemplo, nas décadas passadas, frequentemente o governo de Cuba teve notas piores que o governo do Afeganistão. Por mais que possa se discutir, digamos, a existência de algum tipo de restrição em Cuba, é difícil de comparar isso com um país em guerra permanente e com, digamos, toda a intervenção do Talibã, como se sabe. Então, nesse sentido, o índice da Freedom House é um índice, digamos, com uma construção bastante complexa, que na maior parte dos casos pode-se considerar que é bastante, digamos, adequado, mas em algumas situações específicas ele tem algum tipo de distorção que precisa ser analisada e levada em conta. O outro índice que gostaríamos de discutir hoje é aquele oriundo do Polity Project, que foi criado por Ted Robert Gurr, um professor da Universidade de Maryland, que começa com o nome de Polity, ou Polity 1, como foi chamado depois, a partir de 1975,
e foi coordenado por Ted Gurr até a denominação de Polity 3 ao longo das décadas seguintes, e posteriormente ele foi assumido por uma instituição que chama-se o Center for Systemic Peace, que é dirigida por Monty Marshall como sucessor de Ted Gurr, que continuou como, digamos, um apoiador, um revisor dos conceitos. Ele passou a se chamar Polity 4 por volta de 2014 e em 2018 foi relançado com o nome de Polity 5, ou Banco de Dados Polity 5, e não há um erro aqui no nosso slide, ou seja, até o Polity 4 eles utilizavam uma denominação em números romanos, o Polity 5 refez essa imagem. E um dos elementos interessantes, que não diminui a qualidade da coleta, mas é que ele sempre teve, digamos, num certo sentido, um uso para a construção da base de informações do governo norte-americano e, até os dias de hoje, tem como principal financiador a Agência Central de Inteligência do governo americano para, digamos, o aporte de recursos necessários à sua construção. Como é que é construído esse índice? Falamos aqui do Polity 5, a sua atual versão. A ideia básica do índice é de medição de padrões de autoridade institucionalizada. Significa que, basicamente, as diversas variáveis são variáveis de natureza institucional na avaliação dos governos e discutem qual é o processo de seleção dos governantes, como se dá a legitimação das autoridades e qual o grau de estabilidade dessas autoridades. Um dado interessante é a, digamos, longevidade da base de dados, que busca a identificação da estrutura dos governos dos países a partir do ano de 1800. Portanto, nesse sentido, perpassando praticamente todo o século XIX, do século XX e no início do século XXI. Na atualidade, ele inclui cerca de 167 países na sua base de dados. Como se dá essa construção das categorias do Polity? Ele utiliza uma escala que vai de -10 a +10 pontos, portanto, uma escala de 20 pontos que vai do negativo ao positivo. No topo da escala positiva, nós temos a consideração do que seria uma democracia plena, ou seja, que tem 10 pontos. De 6 a 9 pontos seria uma democracia, mas com algum tipo de debilidade. Eles utilizam uma palavra pouco comum, que é o termo anocracia, para as formas intermediárias, em que uma anocracia aberta seria de 1 a 5 pontos e uma anocracia fechada de 0 a -5 pontos. O que seria a anocracia? Não seria especificamente de uma forma de regime em si, mas um regime instável. Um regime, digamos, que está num processo de mudança ou que não tem a capacidade de manter na sua forma de maneira constante. Nesse sentido, a anocracia aberta estaria, digamos, num processo intermediário de chegada, talvez, a um regime mais aberto e democrático, a anocracia fechada mais perto do regime autocrático, mas em ambos os casos, numa situação de instabilidade. Aqueles pontuados de -6 a -10 serão caracterizados como autocracias de uma maneira estável. Aqui nós temos uma visão da distribuição da classificação dos países a partir das notas do Polity 5. Como nós podemos ver, são poucos os países classificados como democracias plenas. Portanto, a condição de democracia plena é uma exceção dentro dessa visão. Inclusive, de uma maneira crítica, o próprio governo dos Estados Unidos hoje é visto como um governo que é uma democracia, mas tem problemas. O continente americano e a Europa, da mesma maneira como nós vimos na Freedom House, são, digamos, os continentes onde há um predomínio de democracias. E, digamos, nos demais continentes, há, de alguma forma,
uma preponderância das formas não democráticas. Aquilo que, digamos, no índice da Freedom House é classificado como parcialmente livre, e aqui podemos chamar de anocracia, ou seja, regimes instáveis, são predominantes na África, enquanto que na Ásia, pelo menos em termos populacionais, as autocracias de maneira estável seriam os regimes dominantes. Um outro dado interessante da construção feita pelo Pollitt, que ele avalia não apenas, digamos, a condição atual do regime, mas o seu grau de estabilidade, com um índice de fragilidade dos regimes, que não é necessariamente de uma avaliação da sua condição atual, mas, digamos, em que grau essa condição é considerada estável ou tem algum perigo de mudança imediata. Aqui, como nós podemos ver, digamos, a América Latina, ainda que seja uma região de predomínio de regimes democráticos, em geral é considerada uma região de um certo grau de fragilidade. Assim como no caso da Ásia, em que, digamos, independente da condição como são classificados os regimes, se vê que boa parte deles teria um certo grau de fragilidade no sentido de manutenção do seu regime ou da possibilidade de surgimento, de irrupção, digamos, de protestos, de guerras civis ou de alguma forma de levantamento armado, entre outras formas, digamos, de contestação. Aqui nós temos um exemplo de como o Pollitt analisa casos individuais. Aqui temos o caso do Brasil para o período de 1946 a 2013, em que as linhas identificam a nota e o processo, digamos, de evolução do regime, em que temos, digamos, no caso do Brasil, pós-guerra, um regime considerado democrático, depois, com a situação em que a linha vermelha se apresenta uma situação de instabilidade, em que há eventualmente marcado situações de tentativas de golpe ou de revoltas. No momento em que a nota baixa radicalmente, é o momento que há o golpe de 64, e depois as linhas azuis identificam a progressiva transformação, liberalização do regime até, digamos, a instalação de uma democracia depois de 1985, mas que ainda assim é identificada como uma democracia que até hoje não se tornou uma democracia plena na medida em que haveria alguns tipos de problema na construção da sua legitimidade. Um dos elementos básicos que, por um lado, facilita que o Pollitt tenha essa escala de longa duração desde 1800, mas, por outro lado, limita a sua avaliação, é o fato de que ele trabalha com categorias fundamentalmente de natureza formal, institucional, em relação à construção da autoridade dos governos. Vimos, assim, dois exemplos de construção que, no momento inicial, não foram criados como índices de qualidade da democracia, mas, digamos, formas de avaliação ou, de alguma maneira, digamos, de acompanhamento da evolução dos regimes políticos dos países, ambas oriundas dos Estados Unidos, ambas, de alguma forma, relacionadas a duas perspectivas diferentes da política externa americana. A Freedom House, digamos, dentro de uma perspectiva de natureza mais liberal, ou seja, dentro da noção de promoção da visão de democracia liberal. O Pollitt, dentro de uma visão, digamos, da coleta de informações, dentro de uma preocupação da segurança interna ou da política externa e da visão geopolítica do governo dos Estados Unidos, mas ambos, de alguma forma, com dados que são úteis em termos de classificação dos países, mas que em alguns casos também têm que ser vistos, no caso individual, com algum cuidado na medida em que pode, em uma ou outra situação, haver algum viés de interpretação na construção dos dados para, digamos, a atribuição de uma nota específica que gera a classificação do regime.
Vocês têm aqui à disposição as páginas específicas, onde vocês encontram não apenas os detalhes de como esses índices são construídos, mas também os bancos de dados com os diversos países que podem, digamos, ser analisados para a utilização na análise de casos concretos. Por favor, visitem esses sites, deem uma olhada nos relatórios recentes e como são construídos os índices, respondam a questão e até a próxima aula.